Olá, pessoal! Seguindo com o nosso curso do Simples Nacional, agora a gente vai falar um pouco do histórico legislativo, ou seja, como que a legislação do Simples Nacional evoluiu ao longo do tempo. Bom, nós vimos na primeira aula que o Simples Nacional tem toda uma previsão e uma base constitucional. Melhor dizendo, há uma previsão constitucional para um tratamento diferenciado e favorecido para as micro e pequenas empresas. Mas, em nenhuma parte da Constituição, há algo dizendo Simples Nacional, ou estabelecendo como que seria estruturado esse regime diferenciado e favorecido para micro e pequenas empresas. Mesmo porque, como nós vimos, o artigo 146 da Constituição, ele coloca que compete à lei complementar tratar desse tratamento diferenciado e favorecido pelas micro e pequenas empresas. Bom, antes mesmo da Constituição, nós tínhamos o chamado Estatuto das Micro e Pequenas Empresas, que era a lei número 7.256 de 84. E ele dava algumas isenções para essas empresas, mas elas não eram muito amplas e, na prática, elas não davam um tratamento tão favorecido, tão diferenciado assim, mesmo porque essas isenções eram sem gradações, ou seja, elas não consideravam as faixas de receita bruta de cada empresa. Uma empresa que faturasse, por exemplo, 1 milhão nos últimos 12 meses, teria em tese as mesmas isenções, não mais, não menos, que uma empresa que faturasse muito mais ou muito menos do que ela. Então, ela não era uma legislação muito eficiente. A nossa Constituição, como vocês sabem, ela foi promulgada em 1988. E o Simples Nacional, ele está previsto na Lei Complementar número 123 de 2006. É até fácil lembrar dela, 123, 2006. Então vocês percebem que tem um gap de cerca de 18 anos entre a nossa Constituição, que previa o estabelecimento desse tratamento diferenciado para micro e pequenas empresas, e a publicação da Lei Complementar 123 de 2006, que efetivamente estabeleceu o Simples Nacional. Há uma lacuna, portanto. O que aconteceu nesse período de cerca de 18 anos? Primeiro, nós tínhamos regimes diferenciados nos âmbitos estaduais e municipais que davam alguns benefícios para micro e pequenas empresas. Mas, por não ter um âmbito nacional, por terem um âmbito estadual ou municipal, elas não eram muito abrangentes e, por vezes, as legislações até mesmo conflitavam entre si, como no caso da lei e a seção de âmbito federal 8864 de 94 e 9841 de 99. Todas elas eram conflituosas entre si, porque estabeleciam isenções ou benefícios fiscais ou tratamentos diferenciados para algumas empresas, no âmbito municipal e estadual, mas um outro município, um outro estado estabelecia condições diferentes, até mesmo conflituosas. Então, em resumo, não dava certo. Qual que era o problema, em resumo? A Constituição previa que haveria um tratamento diferenciado, mas as leis infraconstitucionais não eram suficientes para dar esse tratamento de forma efetiva e até mesmo eram conflituosas. Havia uma falta de uniformização. Isso se resolve, em tese, pelo menos fica muito melhor estruturado, com a promulgação da Lei Complementar 123 de 2006, que estabelece o Simples Nacional. E é bom lembrar, a gente vai falar um pouco mais disso ao longo do curso, mas o Simples Nacional, ele não trata apenas da legislação tributária, ele estabelece todo um regramento diferenciado e favorecido para micro e pequenas empresas nos âmbitos trabalhista, em relação a licitações, em relação a obrigações tributárias, lógico, no âmbito societário, empresarial, comercial. Ele é bastante amplo. E o que ele estabelece é esse tratamento diferenciado e favorecido por meio de um regime único de arrecadação. Quais que são as características desse regime único de arrecadação? Primeiro, ele é opcional para o contribuinte. O contribuinte que se encaixe nas definições de micro e pequena empresa e preenche os requisitos que o permitam fazer parte do Simples Nacional, não é obrigado a optar pelo Simples Nacional. Mesmo porque pode ser, a depender da estrutura da empresa e da atividade dela, que o Simples Nacional não seja economicamente a melhor opção. Portanto, ele é opcional para o contribuinte, mas não para o poder público. Se o contribuinte pedir para fazer parte do Simples Nacional e preencher os requisitos legais, o poder público não pode simplesmente falar, não vai fazer parte. O
poder público está vinculado, obviamente, em relação à lei, e ele tem que dar essa opção de tributação para o contribuinte, e ao contribuinte apenas, cabe escolher aderir ou não ao Simples Nacional. Nesse sentido, sempre que se estiver analisando a legislação do Simples, e houver uma dúvida, um conflito de normas, a interpretação dos juízes e do próprio fisco deve ser mais favorável ao contribuinte no caso de dúvida, já que é justamente um tratamento diferenciado e favorecido para micro e pequenas empresas. Segunda característica, o enquadramento diferenciado. O que isso significa? Que cada estado, que os estados do Distrito Federal vão estabelecer os conceitos de micro e pequenas empresas que se encaixem melhor nas suas realidades, e os municípios dentro desse estado seguirão a legislação desse município. É uma forma de uniformizar de acordo com as características de cada região, de cada estado. Outras características, recolhimento unificado. Como o próprio nome já diz, o Simples estabelece um regime único de arrecadação. O que isso significa? Que diversos tributos cujos entes têm competências diferentes para cobrar cada tributo, eles serão recolhidos por meio de uma única guia de recolhimento. Guia aqui vocês podem entender como um boleto que a gente paga a conta. Então, em vez de, por exemplo, um boleto para conta de água, outro boleto para conta de luz, outro boleto para gás e outro boleto para internet, é como se você pudesse recolher todas essas despesas em um único boleto. A mesma coisa com o Simples. Você tem tributos federais, como o PIS e a COFINS, você tem tributos estaduais, como o ICMS, e tem tributos municipais, como o ISS. E todos eles você recolhe por meio de uma única guia. Você paga tudo junto, numa única data, um único valor. Outra característica, funções compartilhadas. Pelos tributos esses tributos abrangidos no Simples Nacional, eles serem de competência dos vários entes da federação, União, Estados, DF e municípios, todos os entes federados, eles atuam conjuntamente nas funções de arrecadação, fiscalização e cobrança. Então, teve um problema, o fisco municipal achou que você não recolheu direito os tributos vinculados ao Simples Nacional. Ele pode te atuar? Pode. Ah, mas e se o Estado quiser fazer isso? Pode também. A União ou o Distrito Federal? Pode. Todos eles têm essas funções compartilhadas para arrecadação, fiscalização e cobrança. A gente verá isso mais para frente com mais detalhes. E, por fim, uma característica que está prevista na Lei Complementar 123 de 2006, mas infelizmente até hoje não foi implementada, o cadastro único. Ele é um cadastro que permite ao contribuinte aderir ao Simples Nacional por meio de um único portal. Hoje ele não existe, é necessário se cadastrar ou perante a União, ou perante o Estado, ou perante um município, ou até mesmo mais de um desses ao mesmo tempo. A gente finaliza aqui essas características do Simples Nacional e nós continuamos na próxima aula. Muito obrigado.